No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que aprender matemática é o maior hack para você aprender todas as outras áreas do Enem. A maior mentira que te contaram é que estudar exatas é totalmente separado de humanas. Só que comecei a perceber que quanto melhor em matemática eu ficava, mais fácil ficava, por exemplo, de eu interpretar uma questão de química ou até mesmo entender um texto difícil de filosofia. E é exatamente nesse vídeo que eu vou mostrar como que a matemática foi utilizada na minha preparação para aprimorar meu estudo em todas as outras áreas do Enem. Se você não me conhece, meu nome é João Pedro, eu fui aprovado em primeiro lugar em Medicina no UFRJ pelo Enem 2025. E a matemática, para começo de conversa, ela é a área fundamental. É a área que, assim, eu olho para todas as áreas do Enem e eu vejo que a mais importante de todas, que você precisa obrigatoriamente ser bom para passar em medicina, é a matemática. Sem ela, se você não for excelente em matemática, a sua chance de aprovação fica muito menor. Já adianto isso daí para você. Então, assim, você observando como que você estuda a matemática, como que a matemática ela é aprimorada ao longo do seu estudo, você começa a perceber que existem aspectos que você treina na matemática que são utilizados em outras áreas, por exemplo, de humanas, de linguagens, e que servem para você também aprimorar essas áreas. Por exemplo, a matemática, quando você acaba fazendo várias questões, entendendo de verdade como é que um processo de razão e proporção funciona, por exemplo, você pega uma questão de divisão diretamente e inversamente proporcional, você começa de tanto fazer questão, a olhar a questão de cima. E, inclusive, a matemática estimula muito isso, de você ter essa visão de cima para você começar a enxergar saídas que você, olhando diretamente para o problema, você não teria. E isso é muito visível, por exemplo, que a gente percebe que várias questões de matemática, por exemplo, as de razão e proporção que eu estou falando aqui, elas não têm uma única via de resolução. Você consegue enxergar outros caminhos que você consegue chegar no mesmo resultado. E isso é muito importante porque você começa a estimular a sua criatividade e você vê o problema de uma visão mais ampla e você começa a chegar, dá para ir por esse caminho, dá para ir por esse, e com isso aí você vai criando um senso de abstração muito melhor. Então, o primeiro tópico de por que matemática aprimora as outras áreas, que você consegue ter uma melhor noção de abstração. Você, de tanto fazer questões de matemática, de tanto você estimular a sua abstração, você começa a fazer uma gestão de variáveis muito mais eficiente. Por exemplo, vamos pegar aqui o tópico de bioquímica. Você se depara lá com uma questão que fala sobre hipovitaminose da vitamina A. A vitamina A, se você ainda não estudou esse tópico, ela aborda a parte dos olhos, né? Então, quando a gente está com uma hipovitaminose de vitamina A, a gente acaba tendo xeroftalmia, que é basicamente o olho ressecado, e cegueira noturna. Com base nisso, você olha para o enunciado do Enem e o que ele está te entregando. Ele está te entregando uma parte de um artigo que fala sobre alguma disfunção ocular, um problema nos olhos, basicamente. E você começa a fazer essas associações, você começa a puxar. Você já tem aqui conjuntivite, que é uma doença que acontece no olho. A cegueira noturna, que é a deficiência de vitamina A. E você vai começando a coletar essas variáveis, você vai começando a ver o problema de cima, ao passo que você lê o texto para ver o que ele está te pedindo. E conforme você vai vendo, chegou lá a palavra xeroftalmia, cegueira noturna, olho ressecado, seja lá o que for, você já começa a afunilar muito melhor. Você percebe, essa questão se trata muito provavelmente de bioquímica e falando sobre a hipovitaminose da vitamina A. Você vai ler o comando, as alternativas e você vai bater o olho e vai realmente perceber que aquela questão era sobre bioquímica. Então, até para esse processo de identificação dos conteúdos, é muito importante que você aprenda matemática. Não é meramente só você saber calcular, você ler um enunciado e executar meramente. Você consegue ter uma visão lógica daquele problema de forma muito mais ampla. E isso te dá muito mais segurança para você ter várias outras rotas de escape para você conseguir resolver aquela questão. Inclusive, não só você ter uma visão ampla,
como você saber matemática de tanto fazer várias questões e ter um domínio pleno de vários conteúdos estruturantes, você começa a ter também uma economia cognitiva. E isso parece não fazer muito sentido porque você fazer muitas questões de matemática demanda um esforço cognitivo muito alto. Mas de tanto você fazer, você acaba não tendo mais o esforço de interpretar de forma muito mais intensa aquela questão, aquele texto. Porque você já fez tantos problemas matemáticos que, via de regra, eles são mais complicados, né, de você conseguir entender logo de cara quando você está começando o seu estudo. Mas quando você domina essa área, você acaba que tem uma economia cognitiva muito maior. Você acaba jogando todo o raciocínio que você gastaria para entender a lógica básica de uma questão totalmente para você começar a ter atenção nos detalhes do enunciado e também nas pegadinhas que a questão possa trazer ou não. Então, é muito importante você saber matemática, dominar muito bem, porque você também acaba transferindo esse custo de habilidade cognitiva. E é muito importante que você tenha o máximo de coisas automatizadas para você realmente focar a sua energia no que realmente importa. Inclusive, essa parte de transferência de custo de habilidade cognitiva, ao você fazer essa transferência da habilidade que você usaria para interpretar a lógica básica de uma questão, para meramente você se atentar aos detalhes, você acaba perdendo muito menos questão por falta de atenção em qualquer outra matéria. Em qualquer outra matéria. Isso é muito importante porque você acaba também ganhando acertos de outra maneira. Não é só por lacuna que você acaba perdendo os acertos, você acaba perdendo também por falta de atenção. E você ter essa transferência de habilidade cognitiva somente para atenção aos detalhes te poupa pelo menos uns 2 ou 3 acertos por simulado. Se bobear até mais. E continuando esse raciocínio de vantagens da matemática sobre as outras áreas, a mais explícita delas é o reconhecimento de padrões. Você fazendo muitas questões de matemática, você acaba fazendo incessantemente o tempo todo as 4 operações. Se você sabe as 4 operações de forma muito bem dominada, basicamente o que vem depois é tudo variação mais complexa, mas que, fundamentalmente falando, são as 4 operações. Por exemplo, 2 ao quadrado, isso aí é uma potência, só que é o quê? 2 vezes 2. É a tabuada, a multiplicação. É basicamente as 4 operações, só que de forma mais complexa, com uma repaginação diferente. E quando você começa a enxergar vários padrões em matemática, nas outras áreas isso acontece também. E, além de padrões, encadeamentos lógicos. Estudo de redação exige muito encadeamento lógico, porque você tem que pegar, por exemplo, no desenvolvimento, um tópico frasal, depois conectar ao seu repertório, depois conectar à problematização, por fim, na consequência. Você percebe que existe um encadeamento lógico de ideias e informações na redação. E se você domina a matemática, essa parte de encadear informações, de fazer uma sequência lógica, fica muito mais fácil. Lembra que eu acabei de falar sobre a parte de você economizar uma bateria mental, porque você está transferindo o custo de habilidade cognitiva para o que realmente importa? Exatamente. Quando você tem esse sequenciamento lógico muito claro, você também consegue se atentar aos detalhes em outras áreas, por exemplo, a redação. E você, por tabela, consegue ter mais capacidade de tirar nota 1000, inclusive. E isso, com certeza, na minha preparação foi algo que me ajudou muito, de ter essa sequência de informações lógicas na minha cabeça muito claro por conta da matemática. Eu tinha muito mais liberdade para poder focar, por exemplo, em detalhes de competência 1, porque que é uma coisa que tira pontos de muita gente. E eu tirei 1000 em vários textos ao longo do ano, inclusive a minha cartilha de redações está aqui embaixo na descrição, se você quiser comprar e ter um estudo de alta performance na redação. Tem vários exemplos de textos que eu criei na minha preparação e que me ajudaram bastante ao longo do meu estudo também, porque virou o meu acervo de informações. Então, se você quiser também ter esse guia
de como uma redação de alto desempenho acontece na prática, tá aqui o link aqui embaixo se você quiser comprar, beleza? Mas voltando ao escopo do vídeo, que é sobre a matemática no estudo das outras áreas. Por último, e não menos importante, a matemática, ela cria em você um senso de tolerância à frustração e rigor muito mais bem definida. Por quê? A matemática, basicamente, é uma ciência exata, e você sabe disso. A matemática, ela é sim ou não. Ela tá certa ou tá errada. Não existe meio termo. Ou tá certa ou tá errada. Não existe meio certo, não existe, mas poderia acontecer desse jeito. Não, não existe. Ou você tá certo ou você tá errado. E quando você tem isso muito claro na sua cabeça, você percebe que para tudo existe uma resposta, e uma resposta muito clara. Se você não entendeu essa resposta muito clara, é porque você ainda não treinou o suficiente seu cérebro para enxergar aquele padrão, aquela resposta. Então, quando você percebe esse problema em matemática e fica bom nisso, você traz esse desconforto, esse incômodo para as outras áreas. Você começa a não se contentar com algum erro que está acontecendo constantemente. Por exemplo, você errou uma questão de humanas porque ficou em dúvida entre duas palavras complexas que apareceu, uma na alternativa A e outra na alternativa D. Você marcou a alternativa D, que era errada, e o gabarito era a letra A. Você não vai mais tolerar não ter entendido aquilo ali. Você vai começar a olhar para aquilo ali e ver que existe também uma distinção muito clara entre o que é certo e o que é errado. E eu vou, a todo custo, saber de que maneira isso se manifesta naquela questão. Você vai ver, por exemplo, uma questão de termodinâmica, lá na física. Você viu um gráfico de trabalho e não entendeu o que aquela questão quer dizer. Você não entendeu o que aquele gráfico significa. Mas ele significa alguma coisa e é a resposta certa. Você não vai conseguir mais se contentar com não saber. Você vai atrás da informação e vai, a todo custo, entender para você conseguir guardar aquela informação na sua memória e você conseguir aplicar aquele padrão nas próximas questões. Então, existe uma gama de vantagens muito extensa que você consegue aplicar em múltiplas áreas ao mesmo tempo. E isso me ajudou muito, não só a fazer, por exemplo, 42 acertos em matemática, mas também mais de 40 acertos em linguagens no Enem também. E ao longo do meu ano eu fiz 40 acertos, 42, 43 o tempo inteiro. Eu fazia mais de 40 acertos em humanas o tempo inteiro. Tirava 1000 em redação com muita frequência. Tipo, acho que no curso da Mila Borges, que foi o que eu fiz ano passado, eu era um dos alunos que mais tirava nota 1000 ao longo do curso, e justamente por isso justamente por conta de que a matemática ela foi a base estruturante de todo o meu raciocínio. Então, se existe algum ensinamento que eu quero que você saia desse vídeo hoje, você saber matemática acelera muito o teu caminho. Porque você acaba direcionando sua energia para coisas que você realmente precisa e não ficar batendo cabeça meramente com interpretar a lógica básica de uma questão e tentar entender, tentar sair da inércia, porque a tua inércia principal, a tua inércia mais essencial, tu já saiu. A partir de agora, se você tem a matemática dominada, você vai acelerar muito mais rapidamente e isso também vai ser um diferencial competitivo enorme. Muita gente não sabe do poder da matemática que ela tem nas outras áreas do Enem. Acha que tudo é separado, mas na verdade o edifício intelectual que você constrói é totalmente unificado, ele é todo conectado entre si. Então, se existe um conselho que eu preciso dar nesse vídeo seja excelente em matemática. E você vai ver que as coisas vão melhorar daqui pra frente. Enfim, por último, um último recado. Se você quer ser meu aluno de mentoria e também desbloquear não só essa, mas várias outras estratégias de alto desempenho para você ser aprovado em medicina na sua preparação, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você preencher um formulário de inscrição. E também, caso você tenha alguma dúvida de como a mentoria funciona, o meu contato também vai estar aqui embaixo por meio do Instagram. É só mandar uma mensagem lá que eu vou te responder, beleza? Então é isso, gente. Sejam bons em matemática. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Fique com Deus e um abraço. Tamo junto.